Qual o melhor horário para fazer o jejum em dobro? Márcio, será que eu posso contar a minha hora de sono já como jejum? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudinho. Então, primeiro que você tem que saber é quando que o seu jejum começa a contar como jejum, né? Para você poder fazer cálculos. Então, ó, primeiro, quando você termina de se alimentar, já começa a contar o seu período de jejum. Então, quando você acaba de se alimentar, vai ter um marcador aí que se chama insulina. Você vai ter um pequeno pico de insulina. E, claro, dependendo do alimento, você tem mais insulina. E a insulina é o que marca o benefício do jejum ou não. Então, quando baixa a insulina, começam os benefícios no jejum. Então, nos jejuns tradicionais, a insulina baixa mesmo mais de 16 horas. Então, às vezes, a pessoa fica 16, 20, até 40 horas para que essa insulina baixa. Quando baixa, depende de cada pessoa, tá bom? Então, começa a contar na última refeição, mas os benefícios muitas vezes só começam de verdade depois de 16 horas em jejum. E aí entra uma questão, né? Os efeitos colaterais de quando a pessoa fica muito tempo também sem comer. Porque esses alimentos que a pessoa que tem insulina muito alta, de normal o alimento que ela come são alimentos pouco nutritivos. Então essas pessoas já vêm com pouca nutrição. E aí se elas ficam muitas horas sem comer, essa falta de nutrição ativa os efeitos colaterais do jejum intermitente, que é a queda de cabelo, unhas fracas, anemia, hipoglicemia. Então nós temos que corrigir isso para fazer jejuns mais tempo. Mas para que você entenda, então acabou de comer, começa a contar a sua hora de jejum. Aí nós vamos para o número 2. Se a sua alimentação está sendo uma alimentação que é baixa em carboidratos, a sua insulina não vai estar tão alta. Então vai ser mais fácil de você entrar no benefício do jejum. Então, no jejum em dobro, que é o que eu ensino para minhas alunas dentro do meu protocolo, as minhas alunas ali, elas já estão nesses benefícios do jejum antes de jejuar, porque a nossa alimentação ela combina tanto, ela vai ativar esse gene magro, nosso corpo começa a usar a gordura como fonte de energia, ao ponto do que da nossas simples horas de sono já ser mais potente do que um jejum intermitente até de 24 horas de muita gente. Então quando a gente fala jejum em dobro, é porque não é o dobro de horas, ele é o dobro de fácil, porém com 10 vezes mais resultados que esses jejuns tradicionais. E isso vai com a combinação desses alimentos, com a prevenção dos efeitos colaterais e aproveitando os melhores horários também, né? Porque a gente não é bobo. Então, você entendendo, depois de jantar, começa a contar. Se a sua alimentação foi baixa em carboidrato, você vai começar a ter benefícios do jejum bem antes. Então você já está sabendo a hora que começa a ter o benefício, os alimentos que são melhores são só alimentos baixos em carboidrato e um pouco mais alto em gorduras boas, porque te traz mais saciedade e você vai poder ficar mais horas em jejum. E aí sim, você aproveita o quê? A sua hora de sono. Então, se você dorme, né, de dia, você vai aproveitar de dia. Se você dorme de noite, de noite. Não importa se você dorme de dia ou não, entendeu? Ah, trabalha à noite, Márcio. Não importa. O importante é você aproveitar a sua hora de sono. Conta. Então, a partir da última refeição, você aproveita a sua hora de sono. Então, muitas pessoas ali, já depois da alimentação, até ela acordar, já são 10 horas de jejum. Ah, Márcio, eu tomo remédio. Olha só. Se você estiver fazendo uma alimentação que é baixa em carboidrato, se você tivesse dentro do meu protocolo, seria mais ainda, porque você ia estar sim ou sim já no benefício do jejum antes de jejuar. E aí o simples intervalo de cada remédio já seria suficiente para você ter os mesmos benefícios que o jejum de 16 ou 20 horas por aí. Então, não importa se você toma remédio, o importante é você trazer os benefícios do jejum para antes do tempo. E assim você pode ir tomando remédio, inclusive muitos dos remédios você vai deixar de tomar quando você passar a ter, nesses pequenos intervalos de um remédio para outro, passar a ter o dobro de benefício. Então, 8 e 8 horas toma um remédio, já seria como 16 horas de jejum. Então, você vai deixando de tomar o remédio. Eu quero te convidar para participar do nosso desafio Jejum em Dobro. Comenta aqui debaixo a palavra dobro, que eu vou te mandar uma mensagem no direct. Segue o passo a passo lá, que você vai entrar em um dos nossos grupos do WhatsApp. Então, vamos lá. Então, primeiro você tem que saber quando que começa a contar como jejum, né? Os alimentos baixos em carboidrato vai te ajudar, alto em gordura para te trazer saciedade. E 3, utilizar essa hora de sono para que você possa, então, né, nessas simples 8 horas de sono, já ter mais benefícios que o jejum de 16 horas por aí. E aí, se você toma remédio, não vai te atrapalhar em nada. É por isso que as minhas alunas, que gastavam 100, 300 reais por mês em remédio, já não gastam mais nada. Por causa desse tipo de coisa. Porque agora as simples horas de sono delas já é suficiente para elas irem deixando de tomar remédio. E aí elas passam a economizar esses 100, 300
E até R$ 900 eu já ouvi alunas falando que gastavam ao mês em remédios que elas já não gastam mais. Então, Márcio, eu gasto tanto em remédio, tô sem dinheiro para nada. Às vezes a solução tá aí para você, deixar de gastar com esse remédio e para isso você tem que aprender a fazer o jejum em dobro. Então, segue as dicas.